Salve, professora Márcia, tudo bem? Então, aqui no nosso grupo a gente vai estar apresentando um trabalho sobre Business Intelligence. O meu grupo é composto por Gabriel, o Luiz, eu e o Roxinha, Nicolas. Espero que você goste do nosso trabalho. Vamos lá. O Business Intelligence combina análise empresarial, mineração de dados, visualização de dados, ferramentas e infraestrutura de dados e práticas recomendadas para ajudar as organizações a tomar decisões impulsionadas pelos dados. Na prática, você sabe que tem o Business Intelligence moderno quando possui uma visão abrangente de dados da sua organização e usa esses dados para gerar mudanças positivas, eliminar ineficiências e se adaptar rapidamente às mudanças no mercado ou na cadeia de fornecimento. Tecnologia Business Intelligence fornecem a visão histórica das operações de negócio, assim como a visão atual e as possíveis previsões. As funções habituais do Business Intelligence são relatórios, processos de análise online, análises, mineração de dados, processamento de eventos complexos, gerenciamento de desempenho dos negócios, benchmarking, mineração de texto, análise previsíveis e análise prescritivas. O Business Intelligence pode ser usado para ajudar na decisão de uma grande variedade de negócios, variando do operacional ao estratégico. Decisões de operações básicas incluem a posição do produto e atribuição de preços. Decisões de estratégia de negócios abrangem prioridades, objetivos e direções do mais amplo nível. Em todos os casos, o Business Intelligence é mais efetivo quando combinado a dados procedentes do mercado em que uma companhia opera, dados externos com dados de fontes internas da companhia, para negócios como dados financeiros ou operacionais. O termo Business Intelligence é originalmente criado por Richard Miller Danvers em Encyclopedia of Commercial and Business Anecdotes, em 1865. Danvers usou o termo para descrever como o bancário Sir Henry Furness lucrou recebendo e agindo em cima de informações sobre o ambiente, antes de seus concorrentes. A habilidade de coletar e reagir adequadamente baseado em informações recuperadas é uma habilidade destacada em Furness, e hoje é inteiramente o funcionamento do Business Intelligence. Tudo começou a mudar na década de 70, com a evolução das formas de armazenamento e acesso de dados. O termo Business Intelligence surgiu na década de 80 e faz referência ao processo inteligente de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoração de dados contidos no data center, gerando informações e suportes à tomada de decisões. Com a evolução da tecnologia, foi sendo embutida uma série de ferramentas, como o Waze, o DSS, planilhas eletrônicas, datamarts, data minings, ferramentas, OLAP, entre outras. Em 1958, em um artigo, um pesquisador da IBM, Hans Peter Lang, usou o termo Business Intelligence. Ele empregou um dicionário online a definição de inteligência, habilidade de perceber inter-relações dos fatos presentes para ajudar guias objetivos desejados. Aspectos empresariais. Exemplos gerais de Business Intelligence. Muito além de algo específico, o Business Intelligence é um termo abrangente que engloba os processos e métodos de coleta, armazenamento e análise de dados das operações e das atividades para otimizar o desempenho dos negócios. Tudo isso é usado de maneira integrada para criar uma visão abrangente da empresa e ajudar as pessoas a tomarem decisões melhores e acionáveis. Nos últimos anos, o Business Intelligence evoluiu para incluir mais processos e atividades para melhorar o desempenho. Esses processos incluem mineração de dados, o uso de banco de dados, estatísticas e aprendizado de máquina para revelar tendências e conjuntos de dados grandes, geração de relatórios, o compartilhamento de análise de dados com as partes integradas para que elas possam tirar conclusões e tomar decisões.
Também o benchmark e métricas de desempenho, que é comparações de dados e de desempenho atuais e históricos para acompanhar o desempenho em relação às metas, geralmente com o uso de painéis personalizados. Também a análise descritiva, o uso da análise de dados passados para descobrir o que aconteceu, consultas, fazendo perguntas específicas aos dados, o BI extrai as respostas dos conjuntos de dados, também a análise estatística, que nada mais é do que a aplicação dos resultados da análise descritiva para explorar os dados em mais profundidade, usando conceitos estatísticos. Por exemplo, como que por que determinada tendência ocorreu. Visualização de dados, que é o processo de transformar e análise de dados em representações visuais, como gráficos, diagramas e histogramas, para facilitar o consumo de dados. Também a análise virtual, que é a exploração dos dados através das histórias visuais para comunicar informações conforme necessário e manter-se no fluxo da análise. E por último, que é a preparação de dados, que é o processo de compilar várias fontes de dados, identificar as dimensões, medidas e prepará-las para a análise de dados. Bom, falando agora das plataformas e ferramentas, os softwares, muitas ferramentas e plataformas do Business Intelligence, do autoatendimento, simplificam o processo de análise. Isso oferece às pessoas mais facilidades para ver e entender seus dados, permitindo que elas explorem por conta própria sem conhecimento técnico. Há muitas plataformas BI voltadas à geração de relatórios ad hoc, a visualização de dados e a criação de painéis personalizados disponíveis para usuários de vários níveis. Um desses, e o mais famoso, é o Microsoft BI, que é um software patenteado e gerenciado pela própria Microsoft, que serve como gerenciamento e amonstramento de dados que mostram e gerem esses dados como forma de business intelligence. Bom, e os benefícios que você tem ao usar o método e o software? O principal benefício do BI para a empresa é a sua capacidade de fornecer informações precisas quando necessárias, incluindo uma visão em tempo real do desempenho corporativo geral e de suas partes individuais. A partir dos resultados de uma pesquisa entre 500 empresas, em que os benefícios do BI são a economia de tempo, versão única da verdade, melhores estratégias e planos, melhores decisões táticas, processos mais eficientes e a economia de custos. Uma das maneiras mais comuns de apresentar o Business Intelligence é usando a visualização de dados. Seres humanos são criaturas visuais e muito sensíveis a padrões ou diferenças de cores. A visualização de dados mostra as informações de maneira mais acessível e compreensível. Visualizações compiladas em painéis podem contar imediatamente uma história, destacando tendências ou padrões que talvez não fossem facilmente revelados com uma análise manual dos dados brutos. Essa acessibilidade também possibilita mais conversa sobre os dados, levando a um impacto comercial ainda maior. Falando um pouco da análise de mercado, eu vou estar citando aqui como os principais setores usam o Business Intelligence. Muitos setores foram os precursores a adotar o BI, incluindo a saúde, tecnologia da informação e educação. Todas as organizações podem usar os dados para transformar as operações. A empresa de serviço financeiro Charles Schwab usou o Business Intelligence para uma visão abrangente de todas as suas filiais nos Estados Unidos, a fim de entender suas métricas de desempenho e identificar oportunidades. Com acesso a uma plataforma de Business Intelligence central, a Schwab conseguiu compilar os dados de todas as filiais em uma única exibição. Assim, os gerentes de filiais conseguiram identificar clientes que talvez precisassem de alguma mudança nas demandas de investimento. A liderança consegue acompanhar o desempenho de uma região em relação à média e clicar para ver as filiais que impulsionam esse desempenho. Tudo isso leva a mais oportunidades de otimização, além de estimular um atendimento cada vez melhor aos clientes. Profissionais da área. O profissional nesse sentido de Business Intelligence deve se atentar a alguns detalhes importantes para uma boa atuação. Buscar resultados e capacidade de detectar oportunidades de negócios e associar seus levantamentos numéricos a levantamentos de sucesso. Focar nas análises das necessidades e desejos dos clientes.
e então detectar as tendências e associá-las aos objetivos de seus clientes, promovendo seus produtos e serviços. Não há uma receita de bolo e nenhuma garantia de que seus resultados serão satisfatórios. Porém, as boas práticas de BI reduzem os erros. Puta que pariu, pera aí, mano. Tá só uma cortada nessa hora, tá? Porém, as boas práticas de BI reduzem os erros e possibilitam conhecer os padrões comportamentais dos clientes, o que é determinante na oferta de um produto. Se até então a aplicação desse conceito era de levar informação aos poucos colaboradores selecionados de uma empresa para que fizessem uso de suas decisões, hoje a rede permite disponibilizar soluções de BI. Pera aí, mano, vou falar de novo, tá? Se até então a aplicação desse conceito era de levar informações aos poucos colaboradores selecionados de uma empresa para que fizessem uso de suas decisões, hoje a rede permite disponibilizar soluções de BI para um número maior de pessoas e passou a ser tratado como uma aplicação estratégica integrada, estando disponíveis através de estações de trabalho e nos servidores da empresa. E como a maior aliada para a captação de dados sobre os clientes, conseguindo detalhes preciosos com o monitoramento de mídias e redes sociais e do desempenho de SEO e propaganda online, e após a gestão dessa informação terá conclusões importantes para o desenvolvimento empresarial e para a elaboração de cenários, tendo participação direta em decisões que promovam a competitividade. Com essa área é relativamente recente. Não, peraí. Como essa área é relativamente recente e evolui muito, o profissional dessa área tem que estar preparado para viver em um estado de aprendizado contínuo. Tal aprendizado é natureza intrínseca e seu próprio trabalho, pois todo dia o mesmo tem que descobrir como gerar novas descobertas e comunicá-las efetivamente com os tomadores de decisão da empresa. Além disso, as novas ferramentas que se apoiam na internet para a disseminação mais rápida dessas descobertas aumentam o impacto e a relevância do trabalho desse profissional nas organizações. Para finalizar, vou estar falando um pouco aqui a conclusão. O futuro do Business Intelligence. O Business Intelligence está em constante evolução, acompanhando a tecnologia e as necessidades das empresas. E é por isso que, todos os anos, identificamos as tendências atuais para manter os usuários a par das inovações. Lembre-se de que a inteligência artificial e o aprendizado de máquina continuarão crescendo, e as empresas podem integrar as informações geradas pela IA em sua estratégia completa de BI. Conforme as empresas se esforçam para se tornarem organizações impulsionadas por dados, as iniciativas de colaboração e compartilhamento de dados só aumentarão. A visualização de dados será ainda mais essencial para que as pessoas possam trabalhar juntas entre equipes e departamentos. Esse artigo é apenas a introdução ao mundo do Business Intelligence. O BI oferece recursos para acompanhamento de vendas em tempo real, permite ao usuário descobrir informações e comportamento do cliente, prever os lucros e muito mais. Vários setores como varejo, seguros e combustíveis já adotaram o BI, e outros farão o mesmo a cada ano. As plataformas de BI se adaptam às novas tecnologias e às inovações de seus usuários. Esse foi o nosso trabalho, é nóis.